Bem, nós vamos agora seguir adiante com um assunto de extrema importância, a saúde bucal. E para falar sobre a importância de um sorriso, convidamos ao palco o cirurgião dentista, Dr. Fábio Ferrari. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Vamos recebê-lo aqui no palco, senhoras e senhores. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Então, o Dr. Fábio nos falará sobre saúde bucal. O senhor prefere falar daqui? Eu acho que eu vou falar daqui. Eu consigo enxergar melhor. Tá bom. Precisa chegar muito perto? Mais ou menos. Tá. Posso começar? Opa. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo bem? Vamos dar início para a gente cumprir o horário, né? Gente, eu estou muito feliz com o convite, agradeço imensamente e poder dar essa palestra nesse fórum, falando de longevidade, e isso fez com que um filme também passasse pela minha cabeça. Porque da mesma forma que a gente vê os nossos pacientes envelhecendo, o dentista também está ficando antigo, né? E eu vejo tudo o que aconteceu para a gente ter chegado aqui e conseguir fazer com que a odontologia esteja inserida num evento desse, tá? Então, o que a gente pode falar de saúde bucal? A importância do sorriso na terceira idade. É meio óbvio falar que o nosso sorriso e a importância da saúde bucal está em todo o cotidiano da nossa vida. A gente, para ter uma boa saúde bucal, a gente precisa ter uma boa mastigação e, consequentemente, a gente ter uma boa nutrição. Uma pessoa que perde a capacidade mastigatória, ela, consequentemente, pode vir a ser uma pessoa desnutrida. Uma pessoa que tem vergonha da saúde bucal, onde ela não gosta do sorriso dela, ela tende a ter menos relacionamentos sociais. Esses relacionamentos sociais, eles são diminuídos quando a pessoa tem dificuldade de fala, quando a pessoa tem dificuldade de comunicação e quando ela não tem um sorriso adequado. Ela começa a se sentir sozinha. A autoestima e o bem-estar, então, estão consequentemente ligados à pessoa ter uma boa saúde bucal. Eu posso dizer com certeza, então, para vocês, que a saúde bucal é um pilar da felicidade da pessoa. Vamos falar agora do contrário. O que acontece quando falta a saúde bucal numa pessoa? Ela começa a perder a função mastigatória, ela começa a mastigar pior, e ela começa, então, a perder o prazer de comer. Aquela pessoa que gosta de comer uma carne, que gosta de uma proteína, a falta da mastigação, a dificuldade de mastigar, faz com que ela comece a selecionar os alimentos. Então, ela começa a dar preferência para o pãozinho, para molhar um biscoito no café com leite. E isso pode acontecer, o quê? Que, consequentemente, ela se torne uma pessoa um pouco mais obesa, ou que possa vir a desenvolver uma diabetes. Então, a gente começa a ver aqui uma relação entre a saúde bucal e a saúde geral da pessoa. Ok? Então, nós vemos também que a falta da saúde bucal pode agravar doenças. Como eu falei da perda da função mastigatória, a pessoa pode começar a se tornar anêmica, ela pode começar a ficar desnutrida, e a perda da estética pode fazer com que ela comece a ter vergonha. Então, aqueles convívios sociais, aqueles relacionamentos, aquele prazer em ter a família reunida, a falta da saúde bucal pode agravar esse tipo de coisa. E a gente não pode lembrar, não pode esquecer também que a saúde bucal está integrada na saúde geral da pessoa. Uma pessoa tem menos função mastigatória, mas ela também pode ter menos capacidade visual,
ela pode ter menos capacidade auditiva. Então, esses fatores eles acabam se somando, né? Fazendo com que tudo esteja integrado. Gente, pessoas que tendem a ter isolamento social, elas são pessoas que podem vir a ter depressão. Tá? Então, o que eu queria deixar bem claro nesse começo de bate-papo é que tanto a saúde bucal está ligada com a saúde geral, como o contrário, elas se interrelacionam, certo? Elas têm uma íntima relação. Quando eu devolvo saúde bucal para o meu paciente, eu posso estar dando o primeiro passo para que essa pessoa comece a voltar a ter saúde. Ela começa a se alimentar melhor. É aquilo que falam, saco vazio não para em pé, né? Ou, quando eu devolvo um sorriso para essa pessoa, aquela vergonha de conviver, aquela vergonha de aparecer em grupo, começa a diminuir e ela volta a ter um convívio social. Então, vocês percebem como as coisas estão intimamente relacionadas, ok? Pessoal, falando sobre saúde bucal do idoso especificamente, o que acontece com o idoso, com a boca do idoso? Ou o que acontece durante o processo de envelhecimento? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão gradativamente começando e, com falta de cuidado, ou falta de supervisão do dentista, ou de um dentista que tem um olho clínico bom para isso, que sabe como funciona o processo de envelhecimento, essas perdas começam a se tornar mais acentuadas. Então, o que é normal... Desculpa, gente. O que é normal na boca de um idoso? Eu não sei se segurando o microfone talvez eu consiga... É? Eu acho que sim, porque eu estou meio... Obrigado. Vamos lá. Então, a boca, ela sofre mudanças ao longo do tempo. Mesmo que essa pessoa nunca tenha tido cárie ou nunca tenha desenvolvido um problema gengival, essas mudanças elas vão acontecer. Os nossos dentes, pelo uso prolongado, acabam se tornando desgastados. O tamanho dos nossos dentes diminui. E, consequentemente, eles se tornam também amarelados, porque da mesma forma que nós conseguimos clarear os dentes, o processo inverso também ocorre. Os dentes se tornam amarelados, o dente vai juntando pigmento, tá? É o café, é o cigarro, é o vinho tinto, é a beterraba. Todos os alimentos com muito corante tendem a manchar os dentes. Então, lembra que o dentinho da criança é o dente de leite, porque é muito branquinho, é aquele dente que vai ficar na boca há muito pouco tempo. Ele vai sofrer a ação do tempo por 10, 11, no máximo 12 anos. O dente do idoso, ou o dente da pessoa que está no processo de envelhecimento, ele vai se amarelando e vai diminuindo de tamanho. A nossa gengiva também sofre mudança. Ela começa a retrair. Então, muita gente tem isso na cabeça, porque deve estar se perguntando, poxa, eu vou no meu dentista e ele fala que eu estou com retração de gengiva. Ele fala que a minha raiz está ficando exposta e eu estou com o meu dente sensível, eu tenho que ficar usando pasta específica para sensibilidade, né? Então, conforme eu estou falando aqui do que é normal, que acontece na nossa boca, as pessoas já devem estar colocando aquele dedo na consciência assim, caramba, é isso que está acontecendo comigo. Né? As raízes se tornam expostas. E no idoso, eu vou começar a falar das coisas que são os vilões. Eu vou dar aqui 3 vilões da boca do idoso. Da boca de todo mundo, na verdade. Que é, o primeiro deles, a boca seca. Boca seca é o primeiro passo para que a gente comece a perder saúde bucal. A saliva ela é de extrema importância. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, então guardem isso, tá bom? Além
do que acontece normalmente no processo de envelhecimento na boca, soma-se a ação das doenças crônico-degenerativas que são comuns do processo de envelhecimento. Então, a gente vai ficando mais velho, a cada década de vida vivida, a gente aumenta a nossa chance de desenvolver uma doença crônica. Primeira delas, uma hipertensão. Segunda delas, que é muito comum, é a diabetes. Terceira dela, problemas de tireoide, problemas cardíacos. Todas essas doenças podem também influenciar na nossa saúde bucal. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Doenças crônicas que atingem o físico da pessoa. Você imagina uma senhora, porque a artrite ela é mais comum em mulheres, né? Uma senhora que tem aqueles calos nos dedos, aquela dificuldade cada vez maior de segurar até um garfo. Imagine a dificuldade que essa pessoa tem de fazer uma boa higienização dental, de segurar a escova de dente do jeitinho certo, de fazer o movimento na região correta para ter uma limpeza. E vamos mais além, imagina a dificuldade dessa pessoa de fazer o uso correto de um fio dental. Uma outra coisa que pode acontecer, a pessoa desenvolve um AVC, ela tem um acidente vascular cerebral e ela fica com alguma sequela. Imagina que o lado direito dela fica um pouquinho mais lento e essa pessoa, ela escreve com a mão direita, tudo que ela faz na rotina dela é com a mão direita. Vocês concordam comigo que a higienização dela vai ficar prejudicada? Então, eu estou dando aí para vocês 2 exemplos de problemas físicos que são extremamente comuns no idoso, que afetam diretamente a saúde bucal. Então, é o primeiro exemplo prático que eu estou dando aqui para vocês, de como a saúde geral influencia na saúde bucal. Depois eu vou falar também de como a saúde bucal vai também influenciar a saúde geral. E eu já até falei, uma pessoa que tem uma prótese que fica balançando, ela não vai se alimentar adequadamente. A chance dessa pessoa ficar desnutrida é muito maior, certo? Doenças mentais. É chato ficar falando de doença, né, pessoal? Não é uma coisa muito legal. Mas eu não tenho como não falar nisso, porque é o dia a dia do nosso consultório. Para o dentista que está acostumado a atender o idoso, o que ele vê? Ele vê que a última coisa que o dentista tem que parar para prestar atenção quando vai fazer um planejamento para atender um idoso, na verdade é a boca. Eu preciso ver aquele idoso como que ele anda, como que ele fala, se aquilo que eu falo para ele esquece rápido ou não. É uma série de coisas que vão compor as pecinhas para que quando eu faço um planejamento e eu atue com esse idoso, eu consiga ter os ganhos, né? E eu possa adequar o meu tratamento à expectativa que aquele paciente tem. Então, existe o idoso que é super ativo, que vai no Parque Ibirapuera, dá 2 voltas no lago, vai fazer pilates, volta e chega no meu consultório, ou aquele idoso que chega acompanhado de um familiar ou muitas vezes de um cuidador, porque na atividade de vida diária dele, ele é totalmente dependente. Então, quando eu vou fazer um planejamento e tratar dessa pessoa, eu preciso adequar para cada uma delas. E às vezes eles podem ter exatamente o mesmo problema dentário, mas como eu vou abordar, vai fazer toda a diferença, certo? Falando de doenças também, eu preciso lembrar das doenças mentais. A gente estava vendo a palestra anterior, o pessoal falando de Parkinson, o pessoal falando de Alzheimer, e de quanto isso está aumentando na nossa população. A prevalência vem aumentando cada vez mais. E o normal é que isso, conforme estamos vivendo mais, também aumente muito a incidência e a prevalência. Então, atender um paciente idoso também significa ter noção da doença mental que o acompanha, seja ele qualquer tipo de demência, algum tipo de demência que essa pessoa tenha,
E assim como a pessoa com uma artrite, que tem uma limitação física, eu preciso entender a demência como uma limitação cognitiva e, a partir daí, fazer o meu planejamento em cima daquilo que ela tem. Certo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como que é diferente atender a um paciente idoso. O olhar do dentista, né, do odontogeriatra, que é aquela pessoa que se propôs a atender o idoso, ele tem que ser completamente diferente. É aquele, a gente fala que é o olhar gerontológico. Gerontólogos são todos os profissionais não médicos que atendem os idosos. A gente tem o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, junto com os médicos pediatras, terapeutas ocupacionais. Todas essas pessoas têm essa visão do idoso que tem que ser enxergado por inteiro. Tá? Então, as coisas se integram e os profissionais eles têm que atuar em conjunto frente a esse desafio. Então, gente, eu dei exemplos de doenças que influenciam a saúde bucal do idoso, seja por problemas físicos, seja por problemas mentais e cognitivos, que somados à boca seca, que eu falei que era o vilão número 1, levam a uma má higienização e o acúmulo de bactérias. Então, nesse slide, está o início do problema da boca, não só do idoso, mas de todo mundo. É por isso que o dentista pega no pé da gente, que fala, tem que escovar o dente 3, 4 vezes por dia, tem que passar o fio dental. Por quê? O acúmulo de bactéria faz com que os problemas se iniciem. A pessoa que aprende a cuidar da boca, ela dificilmente vai ter problema, porque ela está tirando dali o agente causador da doença, que é a bactéria. Eu não estou falando daquela pessoa que foi jogar bola, caiu, bateu e perdeu o dente. Isso é um acidente. Eu estou falando das doenças de boca que são causadas por bactérias, certo? Então, a gente tem no idoso a boca seca, junto com uma possível má higienização e esse acúmulo de bactérias. Juntando essas três coisas, pessoal, juntando a má higienização, o acúmulo de bactérias e a boca seca, eu tenho o início de todos os nossos problemas, como eu já acabei de falar. Problema principal no idoso, cárie de raiz. E aqui eu vou vou ficar um pouquinho mais de tempo falando sobre isso, tá? Então, é um tipo de cárie que é muito mais prevalente no idoso e essas três coisas vão causar também a doença gengival, tá? Quando que causa um e quando que causa o outro? Isso vai muito da predisposição genética da pessoa. Tem gente que nunca vai ter problema de gengiva na vida, mas, em compensação, ficou um pouquinho de bactéria na boca, essa pessoa vai desenvolver cárie. Cada vez que ela vai no dentista, ela tem 1, 2, 3, 4 cáries, e as cáries avançam com muita rapidez. E o contrário também acontece. Existem pessoas que não têm a menor predisposição a ter cárie, pode ficar 15 anos sem escovar o dente que não vão ter cárie, mas, em compensação, toda essa bactéria vai ser a grande causadora de doenças gengivais. Então, você olha para a gengiva daquela pessoa, aquela gengiva já começa a sangrar. Tá? Então, eu tenho certeza, vocês estão fazendo uma autoanálise, caramba, o meu dentista já falou isso. Pô, eu não tenho cárie, mas eu tenho problema de gengiva. Meu, eu não posso ficar sem passar o fio dental, que a minha gengiva já começa a sangrar. Ou, caramba, eu não tenho problema de gengiva, mas eu vou no dentista e cada vez que eu vou tenho 2, 3 cáries. Cárie em cima do dente, cárie entre os dentes. E essas duas situações, cárie e doença gengival, levam à perda do dente. Tá? Então, vocês entendem agora, pessoal, que a má higienização, o acúmulo de bactérias e uma boca com pouca saliva vai causar esses tipos de problemas. Tá?
Vamos falar agora dos 3 vilões. Primeiro vilão, boca seca. Gente, boca seca, num processo de envelhecimento, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela é fisiológica. O que é fisiológico? Ela é normal. Tá? Então, a pessoa tende a ter uma boca seca, conforme ela vai ficando mais velha. Porém, essa secura da boca, ela é aumentada pela ingestão e pelo uso de medicamentos. Muitos dos medicamentos que são usados para tratar pressão alta, diabetes, ou para tratar depressão, ansiedade, eles vão atuar no sistema nervoso central e diminuir a capacidade de produção de saliva daquela pessoa. Então, junta uma produção de saliva que já não é tão grande, com o uso dos medicamentos, a boca da pessoa chega a grudar de falta de saliva. E a saliva tem uma função, tem funções extremamente importantes na nossa vida. A saliva, antes da gente fazer a escovação do dente, é a primeira que tenta promover uma ação antibacteriana. É ela que tenta matar a bactéria que vai se alimentar do resto de alimento que a gente deixou ali. Tá? Além de ser bactericida, ela é remineralizadora. Existe cálcio na nossa saliva. E toda vez que esse cálcio tende a sair do meu dente por um processo inicial de cárie, a saliva tenta tampar essa perda de cálcio com o cálcio que tem dentro dela. Então, ela tem uma ação importante de remineralização. Se falta saliva e ela tem essas funções, o que vocês acham que vai acontecer? Juntando com aquilo que eu já falei, que é uma diminuição da capacidade boa de higienizar a boca, vai aumentar o número de cárie. E vai aumentar também o número de problemas gengivais. Tá? Por isso que eu estou dando bastante atenção à boca seca, à saliva, e eu vou dar dicas de como melhorar isso. Tá? A saliva protege e a falta dela faz com que essa proteção aumente as cáries e causem também o aumento do mau hálito. A boca precisa dessa lavagem constante que a saliva promove. Tá bom, pessoal? Outra função da saliva. Pessoas que usam dentaduras ou próteses removíveis que não são apoiadas em dentes ou não são apoiadas em implantes, não são fixas, essas próteses elas precisam do vácuo que a saliva promove para que elas fiquem presas. Não adianta o dentista fazer a dentadura mais linda ou melhor confeccionada possível se a saliva, que é a grande responsável por essa prótese ficar presa na boca, não exista. Então, a pessoa começa a ter aquela dentadura que começa a balançar. Provavelmente vocês já viram ou estão conversando com uma pessoa e você vê os dentes dela balançando. É extremamente desagradável. Muitas vezes a prótese é boa, bem confeccionada, é nova, mas o que está faltando ali é a ação da saliva. Tá? Dicas para melhorar ou para diminuir ou para resolver a boca seca. Boca seca também chamada de xerostomia, tá? Então, quem tiver mais interesse em ver isso, ou sabe que tem algum parente, ou passa por esse problema, na hora de fazer uma pesquisa lá no Google, coloca xerostomia, com um X. Tá? Tome mais água. É muito comum, conforme a gente vai ficando mais velho, a sensação de sede vai diminuindo. Ou seja, a urgência em beber água diminui. E diminuindo, a gente deixa de fazer saliva. Muitas vezes, só tomar mais água já vai começar a resolver o problema. 99% da saliva é água. E aí, ali dissolvido, tem todas as substâncias, a pitialina, o cálcio, que vão promover a remineralização, a limpeza e a proteção tanto dos dentes como da nossa mucosa, a nossa gengiva. Né? Uma boca seca tende a machucar mais e tende a cicatrizar menos. Vocês
Olha que interessante, vocês já repararam que um cachorrinho, ou um gatinho, ou uma mãe fica lambendo o filhote? Aquilo que ela está fazendo? Ela está protegendo, ela está tirando a sujeira do filhotinho dela com a saliva. Os animais têm isso, eles usam isso sem saber por quê, mas eles sabem que funciona, por causa da cicatrização, da limpeza, da ação antibacteriana. Então, eles limpam os ferimentos com a língua. Tá? O ser humano não faz isso, mas talvez ele não tenha a consciência do quão importante é a saliva para a manutenção da saúde bucal dele. Outra coisa, como o que causa a falta da saliva, ou aumenta a incidência dela, é o uso de certos medicamentos, ou a interação desses vários medicamentos que a pessoa toma, porque às vezes o idoso não toma um, toma 10. E não é um remédio isolado que causa o problema, mas a ação entre eles. Os efeitos colaterais, a interação medicamentosa. Às vezes a pressão abaixa demais, ou sobe de menos, enfim. A forma com que esses remédios agem entre si podem causar o problema. Um médico que gerencia a saúde dessa pessoa, ele sabe disso. E esse é um problema que pode ser relatado para o médico e o médico pode ajudar também. Pô, vamos tentar mexer nesse ou diminuir a dose, tá? Acaba também resolvendo o problema. É lógico, existem situações onde isso não é possível. Para esse tipo de caso, a gente tem que estimular a nossa saliva a sair. A pessoa tem a capacidade de produzir, às vezes o que falta é o estímulo. Vamos estimular essa boca, com o quê? Com chiclete sem açúcar. Tudo aquilo que a gente faz para mastigar faz com que a saliva, por ter a ação de formação no bolo alimentar, comece a ser produzida. Ah, mas eu não posso comer chiclete porque senão vai grudar no meu dente e eu posso quebrar o dente. Faça o seguinte, pegue maçã, corte em cubinhos e pingue limão e comece a usar isso de lanche. Vocês vão ver o quanto de saliva que é estimulado pela ação do ácido cítrico na nossa boca, né? Cuidado com o abacaxi, porque o abacaxi tem uma tendência a aumentar o número de cáries. Mas é uma dica super legal, que parece muito boba, mas que funciona bastante. Tá? E quando nenhuma dessas tentativas deu resultado, a gente pode apelar sim para uma saliva artificial que vende nas farmácias em forma de spray. Tá? Então, eles chegaram numa forma, não é exatamente a saliva, mas ela tem a mesma consistência e ela serve para tentar melhorar esse problema. Então, borrifa 2, 3 vezes por dia aquela saliva artificial e a sensação de bem-estar vai melhorar. Gente, eu não sei se vocês já passaram por situações onde a boca secou. É terrível. Quando a boca fica seca, a tendência a ter ardência bucal aumenta, aumenta o acúmulo de alimento no dorso da língua, a língua fica branca, a gente chama de saburra, e aquilo é muito facilmente colonizado por bactérias. Tá? Então, muita atenção à xerostomia, boca seca, vamos tratar, conversa com o dentista, existem formas de melhorar isso aí. Falei então do vilão número 1. Vamos para um grande vilão, que é o grande desafio do meu consultório hoje, quando eu começo a atender um paciente novo. É a cárie de raiz. Eu vou até ler aqui para vocês, porque eu quero enfatizar bastante. A cárie de raiz, ou cárie radicular, é hoje a principal causa de perda de dentes em idosos. E a perda de dentes é a variável que apresenta maior impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Cárie de raiz, pessoal, é um desafio do dentista hoje. Por quê? Porque essa é a primeira geração de idosos que está envelhecendo com os dentes. Os pais dos idosos de hoje não chegaram nesta idade, às vezes nem chegaram nesta idade, ou quando chegaram, usavam dentaduras. Antigamente, os dentes eles eram perdidos muito cedo.
Ia-se nos interiores e os pais, que seriam os avós dos idosos de hoje, mandavam arrancar todos os dentes. Eu tenho casos e mais casos disso. O dentista arrancava tudo porque meu pai falava que era para não dar problema depois. A gente ouve essa história, eu ouço essa história há quase 30 anos, e ela se repete. E as pessoas choram porque lembram da cena e do quão mutilador aquilo foi para elas. Tá? Então, as pessoas que estão envelhecendo hoje, elas estão envelhecendo com dentes. Os dentistas estão tratando da primeira geração de idosos com dentes. E e nós estamos à frente de um problema que está se tornando epidêmico, pandêmico. Por quê? Ele começa aos 70 anos de idade, mais ou menos. A pessoa nunca teve cárie na vida. Quando chega no dentista, ficou na pandemia sem ir no dentista, ficou uns 2 anos, ou deu uma descuidada, teve algum problema físico que diminuiu a capacidade de escovar os dentes, o dentista fala para ele, olha, o senhor está com 10 cáries. Aí ele vira para mim e fala assim, mas como assim, Fábio? Eu nunca tive cárie na vida. A cárie do idoso, como ela é popularmente chamada, é a cárie que se desenvolve naquelas regiões onde houve a perda da proteção da saliva. Uma outra coisa normal do envelhecimento é a retração gengival. Ela expõe a raiz do dente, que é muito, muito, muito menos mineralizada do que a coroa. Então, a ação da bactéria na raiz, ela é o dobro mais rápida do que uma cárie de esmalte. Então, se a pessoa vacilar ou o dentista não fizer um exame, porque é difícil diagnosticar também. Às vezes essas cáries elas estão escondidas embaixo da gengiva, né? E muitas vezes só com radiografia a gente consegue descobrir. Quando foi ver, o estrago já foi muito grande. Tá, gente? E tem um outro fator que é super interessante, que vai da anatomia do dente da pessoa conforme ela vai ficando mais velha. A capacidade de ter dor de dente vai diminuindo ao longo dos anos. Como assim, Fábio? Por que o idoso tem muito menos dor do que um adulto jovem? Porque o nervo do dente, assim como as nossas outras articulações, vai se calcificando. Ele vai ficando menorzinho, 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 diminuindo o estímulo nervoso naquele dente. Às vezes o dente quebrou por tanta cárie e a pessoa não sentiu um pingo de dor. Gente, eu volto a frisar, eu não quero ser alarmista, não é isso. Mas assim, está tão frequente isso no consultório, que eu queria que se ficasse uma mensagem em um de vocês aqui hoje, é se atentar ao fato de que o idoso tem muito maior propensão a desenvolver a cárie de raiz. E a cárie de raiz tem um potencial muito maior de causar estrago do que a cárie de coroa, que é a cárie normal, que a gente tem desde criança, desde adolescente. Tá bom? E ela difere do problema gengival, que eu coloquei periodontite, né? Muita gente já ouviu falar de gengivite, mas não sabe o que é a periodontite. A periodontite é a evolução de uma simples, entre aspas, gengivite. Depois que a gengiva inflama, essa inflamação ela pode atingir o osso do dente e causa o amolecimento do dente. Só que isso acontece no adulto jovem. É aquela pessoa que ouve o dentista falar para ela, olha, você tem problema de gengiva desde que ela tem 25, 30 anos. O paciente que tem cárie de raiz, ele nunca ouviu, ele só ouviu do dentista, parabéns, parabéns, você não tem nada, você não tem nada. É isso que assusta, é o fato de ser um problema que acontece tardiamente na pessoa, ok? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Eu sei que é um tema meio chato, mas eu sou obrigado a falar. Pode falar. Eu sou a Marlúcia, sou cuidadora, trabalho no programa PAI, né, que é acompanhante de idosos. E eu gostaria de saber, porque eu tenho muitas queixas dos idosos a respeito do amolecimento dos dentes, que eu acho que é justamente isso que o senhor falou. Exatamente, é isso mesmo. Eles falam, não tinha nada nos dentes, mas eu acabei perdendo porque eles amoleceram e eu tive que ficar sem.
Sim. Então, se a respeito dessa cárie de raiz. A cárie de raiz, ela acontece exatamente nos pacientes que nunca tiveram o amolecimento do dente. O tipo de bactéria que a pessoa tem na boca é que vai dizer se ela vai ter cárie de raiz ou se ela vai ter o amolecimento dos dentes. Entendi. Sendo que os dois problemas são causados pelo mesmo agente, que é a má higienização, o acúmulo de bactéria somado à boca seca. Tá? Amolecimento de dente é a famosa periodontite. É isso aqui e daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês. É um problema que está muito associado, às vezes, com diabetes. Quem tem diabetes tem uma predisposição maior a ter problema de gengiva. Tá? Está relacionado à retração da gengiva e o acúmulo do tártaro que gruda na raiz do dente. Isso vai levando o osso embora e, ao longo dos anos, causa o amolecimento. E não causa dor, a pessoa acostuma com aquilo. Aí chega no dentista, o dentista fala, olha, vou ter que te arrancar 4 dentes porque está tudo mole. Gente, não são notícias gostosas de dar para as pessoas. Tá? Por isso que eu vou bater muito na tecla dos vilões, da bactéria, da higienização. Eu queria ter mais tempo para dar uma aula só para os cuidadores, que em muitas situações vocês ficam vendidos, vocês não sabem que escova usar, como atuar, que pasta usar, e falta um dentista para dar aquele suporte, para supervisionar o que vocês estão fazendo. E uma outra coisa, o que você faz neste paciente pode ser completamente diferente do que você vai ter que fazer naquele, porque as necessidades são diferentes. Tá? Mas muito boa a tua pergunta, isso aí é muito comum. Tá bom? Só que a periodontite, a pessoa sabe que ela tem um problema de gengiva, ela conscientemente ela sabe, porque algum dentista já falou para ela. É diferente da cárie de raiz, que a pessoa pega no susto completamente. Tá bom? Ó, aqui eu vou te mostrar na foto, certo? Repara uma coisa, pessoal, está um pouquinho claro, não vai dar para, talvez não dê para ver com detalhe. Mas vocês percebem que aqui está muito escuro? Aqui está escuro, isso, olha lá, muito obrigado. Aqui está escuro, aqui está escuro. E essa pessoa não tem tanta retração de gengiva como esta aqui, por exemplo. Ó. A gengiva dessa pessoa, olha o quanto ela subiu. Olha aqui embaixo, olha o quanto ela desceu. Isso aqui, esses dentes eu já até grudei, ó, porque eles estão completamente moles. Isso aqui é a periodontite, isso é o problema de gengiva. Isso aqui demora décadas para chegar nesse nível. Eu estou falando sério, são décadas. Isso aqui, ó, em 1 ano a boca está com a boca assim. Está com os dentes todos cariados. Isso aqui é cárie de raiz. Isso aqui é a raiz, é lógico, né? A cárie de raiz ela está tá aqui na raiz, mas não é um dente que sofreu tanta retração de gengiva. Tá? E muitas vezes essa cárie está escondidinha aqui. Então tem que ficar fuçando. A pessoa fala, nossa, Fábio, você já teve a mão mais leve. Não é isso, é que eu estou sendo mais criterioso agora. Porque eu tô vejam bem, são 30 anos de odontologia, eu estou assustado. Porque isso precisa ser diagnosticado. Eu estou pedindo radiografia para todos os meus pacientes. Radiografias digitais, feitas com boa qualidade, que eu posso aumentar, posso fazer contraste, eu jogo no meu computador e eu mexo com essa imagem para não deixar passar. Porque se essa cárie começou e esse paciente só vai voltar daqui a 1 ano, 2 anos... eu posso ter deixado faltar o problema que vai causar a perda de dente dele. Tá bom, gente? Foi meio chato, meio pesado até agora, eu sei. Falar de doença não é legal, mas eu espero que eu esteja aqui promovendo saúde. Vocês, quando forem cuidar dos seus pacientes agora, talvez vocês percebam melhor ou se atentem mais ao fato de uma gengiva que está mais baixinha, ali no pezinho do dente que está ficando mais escuro. Por mais que você esfregue, e eu sei o quão difícil é escovar a boca do outro, eu sei o quão difícil é passar o fio dental na boca do outro. Se na nossa já é difícil, imagina na do outro. Por isso que eu com os cuidadores, eu pego, eu abraço e sou cuidadores futebol clube. Porque o papel que vocês têm no dia a dia é fantástico. Vocês se doam para essas pessoas. E vocês estão de parabéns.
Tá? Então, eu não tenho como dar uma palestra dessa e não falar dos possíveis problemas, mas também eu queria falar um pouquinho de como manter a saúde bucal. A partir do momento que eu não tenho nada, como que eu vou fazer para manter a minha boca? Ou se o meu problema existe, como que eu vou curar e como que eu vou manter a minha boca saudável? Pessoal, eu acabei de falar que eu ando pedindo radiografia para todo mundo, tomografia para todo mundo, raspando o dente para ver se eu não acho nada. Por quê? Porque eu tenho a obrigação profissional de dar para o meu paciente um bom diagnóstico, um excelente diagnóstico. Com um bom diagnóstico, eu consigo fazer um bom planejamento. Eu não sou negligente com aquele meu paciente. E só depois que eu diagnostico as doenças, eu as trato, eu vou devolver função e devolver estética para a pessoa. A gente vive hoje no mundo da estética. É faceta, é botox. Aí a pessoa fala assim, Fábio, eu quero fazer facetas nos 6 dentes da frente. Ela só tem os dentes da frente. Ela faz questão de ter só os que as pessoas enxergam. Só que lá no fundo ela não tem molar nenhum para fazer a mastigação. Está só comendo besteira e engordando, engordando, engordando. Cadê a estética? Cadê a saúde? Devolver dentes é devolver função, e depois que eu devolvo a função, consequentemente, eu posso devolver estética. Tá? Tudo isso feito, tudo isso tratado, eu analisando cada paciente, qual dificuldade que ele tem, se é um paciente que tem uma dificuldade motora, se é um paciente que tem uma dificuldade cognitiva, se é aquele paciente que esquece, se é aquele paciente que tem uma tendência a ser meio deprê, e às vezes nem quando está meio depressivo nem toma banho, eu vou fazer um bom planejamento e traçar para cada paciente um programa de prevenção. Tem paciente que tem que ir no consultório todo santo mês. Por quê? Porque não consegue higienizar, ou não deixa que higienizem da forma correta. E eu não posso, sabendo todos os danos que uma má higienização vai causar, eu não posso deixar aquele paciente a Deus dará. Ah, mas eu vou no consultório todo mês? Sim. E às vezes o filho daquele idoso não quer levar, ou acha que não é interessante. Aí eu dou toda essa aula aqui, ó. Eu abro a aula e explico aqui, ó. Está vendo o que está acontecendo? Eu não posso pegar sua mãe pela mão e trazer aqui. Mas aí a pessoa se conscientiza, porque também ela talvez não tenha a noção do que pode estar acontecendo. E o cuidado de fotografar também a boca do paciente é uma outra forma de fazer com que ele, ou o cuidador, ou o acompanhante, ou o parente entendam o problema. Tá? Então, depois que tudo foi tratado, aí a gente pode fazer a prevenção. Como prevenir, pessoal? Eu acabei de falar. A prevenção é individualizada. O planejamento de o que fazer para cuidar dos dentes em você vai ser diferente de você, que vai ser diferente dela. Eu estou falando isso em odontogeriatria. Em prevenção e em pediatria, salvo raríssimas exceções, é basicamente a mesma coisa. Mas em odontogeriatria, a prevenção, o programa de prevenção é individualizado. A escovação, ela deve ser treinada. Tá? Segura na mão da pessoa, escova, fazendo o movimento, mostrando para ela no espelho como fazer aquele movimento, aonde apoiar a escova. Outra coisa importante, que escova usar? Eu vou na farmácia, tem 30 escovas. Dê preferência por escovas pequenas. Às vezes, eu indico para as pessoas idosas escovas de criança, porque elas são menorzinhas e são mais fáceis de não se machucar. Ou nos lugares de acesso mais difícil da boca, essa escova pequena chega mais fácil. Sempre escovas ultramacias e com cerdas retas. Então, essas escovas que tem cerda para lá, cerda para cá, giratória, redonda, gente, desde que haja aptidão para fazer a escovação, dê preferência por escovas pequenas, retas e super macias. Escovas duras não limpam mais. O idoso está acostumado com escova dura, porque a escova da infância dele era aquela tec dura. Então, para essas pessoas, convencer que a escova dura não é a que mais limpa, às vezes é um sacrifício, porque eles são teimosos, né? Como são. Mas,
por A mais B a gente tem que falar, até entrar por um ouvido e ficar ali na cabecinha. Tá? Elas não limpam mais, elas desgastam a raiz do dente, elas tiram a proteção. É como se a gente tomasse banho com aquela bucha vegetal dura. A gente daqui a pouco está deixando a pele em carne viva, né? E causam sensibilidade. Ai, tomou aquela água gelada, caramba, escovou com tanta força e com a escova tão dura que a gengiva retraiu e expôs a raiz do dente, que é sensível. Se a pessoa tiver dificuldade manual, nada contra usar uma escova elétrica. Tem gente que eu cansei, a pessoa não tem problema absolutamente nenhum, mas ela não faz, ou ela tem má vontade. A boca dela, depois de uma limpeza, depois de 15 dias, um mês, estava cheia de placa bacteriana. Começa a usar uma escova elétrica, isso melhora bastante, porque a escova elétrica faz o trabalho que a pessoa preguiçosa não faz. É só ele colocar a escova ali. Tem essa também, né? Tem que colocar a escova. Tá? Então, é sim uma excelente opção. Ou naquelas pessoas que desenvolveram artrose, que eu dei o exemplo lá atrás, que a dificuldade de fazer o movimento é muito grande, ou de apreender a escova, essas escovas elétricas elas têm o cabo mais grosso, o que já ajuda bastante. Ó. Existem até dispositivos que engrossam o cabo da escova. É que eu não coloquei a foto de lado, mas tem uma alça nesse dispositivo, que a pessoa, além de segurar com mais facilidade, evita que a escova caia. Tá? Então, isso aqui é muito eficiente, mas precisa ser supervisionado, indicado e treinado pelo dentista. Tá? Se o paciente não consegue fazer a higienização, aí é a hora que eu chamo a rapaziada do time dos cuidadores, e falo assim, vamos treinar junto. Tá bom? Outra coisa, pessoal, o fio dental é fundamental e ele é tão importante quanto a escova. Não existe quem é mais importante, existe o mais popular. A escova é disparadamente mais popular que o fio. O fio é chato, dá preguiça, mas em nível de importância, a escova vai limpar uma área que o fio dental não limpa e o fio vai limpar uma área que é importantíssima, que é entre os dentes. E são as cáries mais perigosas, porque a pessoa só vai perceber que está com aquela cárie quando o dente dói, vai no dentista, o dentista fuça pelo lado do dente, não vê buraco nenhum, aí, pumba, está lá escondido. Tá? Então, sempre escova e fio. Qual usar antes? Fio dental. Primeiro usa o fio, depois usa a escova. Tá bom? Fio dental, pelo menos uma vez ao dia. A nossa vida é muito corrida. Passar fio dental 3 vezes por dia não é nada fácil. Além de ser uma operação um pouquinho mais demoradinha do que escovar. Né? Precisa de atenção, muitas vezes tem que estar na frente do espelho. Então, se fizer à noite, já está mais do que bom, mas faça. Terminou a última refeição, não espera muito, passa o fio dental e faz a escovação. Fio, fita, fiapo da camiseta que está desfiando na falta do fio dental, qualquer coisa, usa, tá bom? É verdade, fiapo da toalha, qualquer coisa, não tem o fio dental, usa, que vai fazer um grande bem para nossa boca. Existe o jeito certo de usar o fio dental. O que eu posso falar em relação ao jeito certo, e que fica só uma dica aqui, que é a mais importante, é usar os dedos sempre muito próximos, as mãos próximas. Porque se você afasta muito uma mão da outra, você perde a capacidade de fazer com que o fio pare a hora que você passa o contato entre os dentes. E aí você acaba se machucando. E o fato de se machucar e de sangrar é o que faz as pessoas pararem de usar o fio dental. Então, usando as mãos próximas, com cuidado, passa o ponto de contato entre os dentes, que às vezes as pessoas falam, meu dente é muito junto. Que bom que ele é junto. Porque se ele não fosse junto, ia entrar um bife ali dentro. O ponto de contato protege. Tá? Então, que bom que ele é junto, mas ele precisa desse cuidado para passar o fio. Passou o fio, vai de um lado, puxa para baixo, para cima, do outro lado, e puxa às vezes pelo lado, tá? Para não se machucar. Ok? Se vocês já forem com isso para casa, eu já estou feliz. Eu já ganho meu final de semana. Porque o que eu pego de cárie entre os dentes, ou gente que não usa o fio dental e paga
pagar caro entre aspas, não estou falando em dinheiro, eu estou falando em perda de saúde por causa da falta do fio dental é muito grande. Tá bom? E para quem não consegue colocar as mãos próximas, existem adaptadores. Isso aqui você encontra em farmácia. Você encontra em farmácia. Você segura ele e encaixa atrás nos dentes. Tá? A única coisa é que o custo disso é um pouco maior, porque você compra um rolo de 50, 100 metros de fio dental, aqui você vai comprar um saquinho com 10. Né? E não dá para ficar, é descartável. Tá bom? Então, enquanto der para treinar e usar o fio dental da maneira mais tradicional, melhor. Certo, pessoal? Então, eu falei da escova, falei do fio, agora vamos falar também de enxaguatórios. Fábio, eu não uso fio dental, mas eu uso Cepacol, eu uso Listerine. Pessoal, enxaguatório é perfumaria, eles não substituem escova e fio dental, ok? Eles dão um banho na bactéria, mas ela adora e daqui a pouco ela volta de novo. É necessária a remoção mecânica da coisa. Por isso que tem que ser feito um movimento para que isso seja removido, ok? Escovas interdentais, para quem tem espaços muito grandes entre os dentes, ajuda bastante. Certo? É um tufinho que você vai lá e encaixa entre os dentes. Ou, para quem tem implante, prótese fixa, aquelas próteses que você não consegue passar o fio dental, os enxaguatórios, os irrigadores bucais são excelentes auxiliares. Eles dão um banho ali, é um spray de água, igual aquele sprayzinho que o dentista joga na boca de vocês e fala, pode cuspir. Tá? Concluindo, pessoal, que eu tenho 12 segundos. Prevenção é essencial. Vá no dentista pelo menos a cada 6 meses. Todo mundo está cansado de ouvir isso, mas raríssimos são os que vão. O diagnóstico correto é fundamental. E hoje a gente tem possibilidade, e já não é tão caro, de diagnóstico através de imagem. Falando especificamente de odontogeriatria, não se faz planejamento de um caso de um idoso, principalmente se ele tem dificuldade motora ou deficiência cognitiva, sem avaliar a saúde física e a saúde mental desse paciente. Ok, pessoal? Zerou. Era exatamente isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Opa, perguntas. Desculpe. Boa tarde, doutor Fábio. Meu nome é Vitória. É uma pergunta em relação ao assunto anterior, sobre a periodontite. E eu gostaria de saber, mesmo quando o dentista faz aquela limpeza por baixo da gengiva e começa a dar bolhas nas gengivas, mesmo fazendo semanalmente e dá bolhas, consegue me dizer por que agrava assim? Bolha que sai pus, assim, abscesso? Sim, abscessos. Isso pode ser porque o problema de gengiva pode ter ocasionado a morte do nervo do dente. E esse abscesso pode ser que venha do canal e não por causa do problema de gengival. Os problemas se somam, sabe? É difícil te dizer especificamente sem examinar, mas existe uma coisa que se chama lesão endopério, que é a lesão do canal junto ou causada pelo problema gengival da pessoa. Muito obrigada. E o seu consultório fica em que local? Você pode me passar um cartão? Posso sim, te dou o meu cartão. Fica na Vila Clementino. Tá bom, muito Tá bom? obrigada. Obrigado a vocês, agradeço a oportunidade.